Olá pessoal, na noite de hoje o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 contra a prisão em segunda instância. O que significa isso? Significa que a Corte Máxima da Justiça Brasileira decidiu seguir a lei e dizer que uma pessoa só pode ser presa depois que se esgotarem todos os processos legais a que ela possa recorrer. Ou seja, votaram apenas por cumprir a Constituição. E olha que por 6 a 5, não foi nenhuma goleada, né? Os juízes máximos da nossa instituição, do nosso Estado brasileiro, votaram por cumprir a lei, simplesmente por cumprir a lei, né? Que está na nossa Constituição Federal desde 1888. É motivo de comemoração para nós. Por quê? Porque isso pode significar, se a lei continuar sendo mantida, né, seguida, que o presidente Lula tenha o direito de responder em liberdade o processo, porque a sua prisão ela aconteceu antes mesmo do fim do processo. Ele tinha recursos, ele tem recursos ainda que estão caminhando, né? Mas todos nós sabemos que a prisão de Lula foi política. Ele foi preso para que não pudesse concorrer às eleições e um projeto entreguista assumisse o governo brasileiro. É o que nós estamos assistindo, né? E não nos enganemos, não. A família Bolsonaro não é protagonista dessa história. A família Bolsonaro é apenas o fantoche, é apenas o bobo da corte, o espantalho, enfim, aqueles que fazem que chamam a atenção para si com as suas bizarrices, né, com os seus absurdos, com a sua verborragia, com os seus preconceitos, enfim, né, desmedidos, enquanto os ministros escolhidos por ele, que na verdade não foram escolhidos por ele, né, foram escolhidos pelo capital, entregam o nosso país de bandeja, acabam com os nossos direitos, perseguem trabalhadores, perseguem direitos indígenas, enfim, né, faz vista grossa para a violência contra indígenas, sem terra, trabalhadores de maneira geral, né. Então é motivo da gente comemorar essa noite, porque afinal de contas o STF percebeu que as leis brasileiras estavam simplesmente sendo jogadas no lixo e o próprio STF era cúmplice disso à medida em que não tomava providências, né? E na noite de hoje eles parece que resolveram fazer a Constituição, as leis voltarem a vigorar no nosso país, né? Isso nos dá um lampejo de esperança para que nós tenhamos a volta do Estado Democrático de Direito, que está sendo roubado, que está sendo surrupiado. Nosso Estado Democrático de Direito está simplesmente sendo arrancado de nós silenciosamente, né? Com a perda de direitos, com a censura velada, com a perseguição a jornalistas, com a perseguição a sindicalistas, com a perseguição a trabalhadores de maneira geral, né? Então nós esperamos que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal dessa noite, nós possamos voltar a ter esperança de que a democracia volte para essas ruas, volte para essa gente, para esse povo, e que a gente possa comemorar novamente o direito de estar num país que seja para todos, né? Então é uma noite para a gente comemorar. O Supremo não fez mais do que a obrigação de fazer cumprir a lei. Mas mesmo assim nós sabemos que a lei não vem sendo cumprida e para Lula a lei não valeu durante todo esse processo, né? Mesmo sendo comprovada todas as falcatruas da Lava Jato, todo o esquema formado por Moro, por Dallagnol, mesmo assim o nosso presidente Lula continuava solto, continua preso, né? De uma maneira arbitrária, de uma maneira ilegal, inconstitucional, mas nós temos esperança que a partir de agora a justiça volte a prevalecer e nós possamos dizer que moramos, que vivemos num país democrático, num país que respeita as suas instituições, que respeita inclusive a independência entre os poderes, porque essa é uma condição básica para que o Estado democrático de direito venha a funcionar. Se não houver
independência entre os três poderes, não há Estado democrático de direito. Há uma ditadura velada, há uma ditadura disfarçada. Então, meus amigos e minhas amigas, eu espero que a gente possa comemorar essa noite, essa decisão. Eu espero que a juíza de Curitiba, seguindo a lei, autorize a liberdade de Lula. Não uma liberdade provisória, mas porque ele não deveria estar preso. Enfim, não se cumpriu devidamente os ritos legais, não se cumpriram devidamente os ritos legais, de maneira em que o nosso presidente Lula tem todo o direito de ficar livre, de estar livre, e já deveria estar desde a eleição, né? Na verdade, ele deveria ter o direito de competir, de concorrer às últimas eleições, e isso foi tirado dele, foi tirado de nós, povo brasileiro. Mas vamos manter a esperança, vamos manter a fé de que um dia esse país volte a ser para todo mundo, né? Não só para os ricos e muito menos para os ricos de outros países. Que esse país volte a ser para todos os brasileiros e brasileiras, e não para as grandes potências estrangeiras, para as corporações capitalistas multi e transnacionais. Aqui quem falou foi o professor Ricardo. Um grande abraço a todos e a todas. Lula livre, democracia sempre, liberdade para todos. Que a lei seja cumprida, que o Estado democrático de direito seja respeitado. Grande abraço. Tchau.